Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alisson, trazendo mais um vídeo para vocês. E é um vídeo dando continuação, à resenha da trilogia dos Três Escolhidos, que é da autora Marina. Eu fiz uma resenha barra entrevista, com a Marina, falando sobre o primeiro livro. Eu vou deixar aqui nos cards. Dê uma olhadinha lá, ficaram bem legais assim, tanto a resenha quanto a entrevista com a Marina. Ela deu várias dicas para quem sonha em ser escritor, algumas dicas aflorar a sua criatividade e como ela também se inspirou, para fazer os seus personagens e criar o seu universo. E essa entrevista não será diferente. Ao final da minha resenha terá outra entrevista, com a Marina respondendo as perguntas referentes a esse segundo volume. O que eu posso dizer para vocês, minhas impressões sobre essa obra. O segundo livro se chama O Cavaleiro Branco, é o segundo livro da trilogia Os Três Escolhidos, da autora Marina, como vocês bem sabem, já está aqui no título. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que eu sou muito ruim em poder resenhar sagas e trilogias, enfim, livros que têm sequências, Porque eu fico com medo de dar algum spoiler e acabar estragando a experiência de vocês. Mas eu vou tentar falar o máximo do que eu achei, sobre os aspectos do livro e de uma forma que eu não passe tanto spoiler. O primeiro livro, ele acabou de uma forma um pouco tensa. Acabou que um dos personagens, ele fica meio que não consegue escapar, apesar deles conseguirem meio que combater, vamos dizer assim, a vilã do primeiro livro. Então, nesse livro, apenas dois deles conseguem retornar para o mundo real, que é a Beatriz e o Davi. Então, eles voltam meio preocupados demais, porque eles tentam pensar como é que eles podem fazer para salvar, o outro personagem, o Tomás, das garras de uma nova ameaça que acaba surgindo lá no reino, que é o Cavaleiro Branco. É uma história bem interessante. Eu percebi um amadurecimento na escrita da Marina bem considerável, vamos dizer assim. O outro livro ele tem uma pegada mais infanto-juvenil, com referências ao universo mágico criado pela própria Marina, mas com referências a outras histórias dos contos de fadas e tudo mais. E nesse livro eu acho que por eu estar mais familiarizado com os personagens e aquela ambientação, ele foi para mim um pouco mais tenso do que o primeiro livro, Foi um livro que me fez roer as unhas das minhas mãos quase todas. Eu fiquei maravilhado com a capacidade da Marina de criar situações bem tensas em quase todos os capítulos. E nesse livro a gente vai rever antigos personagens, a gente vai conhecer novos personagens, inclusive um personagem intruso aí que acaba entrando com os principais, de volta a essa terra, quando eles conseguem voltar para tentar resgatar o Tomás. Então é um livro muito bacana, eu fico abismado assim com a capacidade criativa da Marina de escrever, que prende o leitor, sabe, de uma forma muito incrível. Eu estou muito ansioso para finalizar o terceiro livro. Eu comecei a ler ele, mas estou bem no comecinho ainda, devido a outras leituras, Mas eu recomendo muito para vocês. A escrita, eu digo para vocês que dá para sentir, sabe, uma diferença. Assim, como é que eu posso explicar para vocês? Dá para sentir uma diferença na narrativa, Esse livro tá com um aspecto mais, como eu falei para vocês, um pouco sombrio, e até a entrada deles nesse universo é de um modo diferenciado, assim, meio as coisas não tão boas, vamos dizer assim, no mundo mágico. Então, eu vejo aqui os personagens mais maduros, aprenderam algumas lições do primeiro livro, mas nesse daqui tem muitos desafios que eles têm que desenvolver, que eles têm que superar, muita coragem, muito, sabe, a fortaleza entre a amizade dos personagens é muito legal, assim, de acompanhar. E eu já tenho meus preferidos, eu acho que eu vou falar isso no final das resenhas, mas é um livro muito legal, tão bom quanto um primeiro. E eu, para ser bem sincero, eu gostei bastante desse segundo volume. E além dessa capa linda também, que
a Casa Projeto Literários, que é a editora parceira aqui que me proporcionou a leitura desses livros. Sempre capricham, tá muito lindo. Eu tenho uma novidade também para falar para vocês sobre a Marina. Ela está lançando, né, um novo livro, ele está na pré-venda. É um livro que faz parte desse... Não é uma continuação, né, da trilogia, por ela ser realmente uma trilogia, mas se chama As Ruínas da Rainha. O livro tá lindo, a capa linda, eu vou deixar aí para vocês poderem ver. Vão lá no site e garantam já o seu, que quem vai comprar na pré-venda vai receber brindes exclusivos e tudo mais. Então tá bem legal, eu tô muito animado para poder receber o meu, já que é um livro recente da Marina. E eu quero acompanhar, né, cada vez mais o desenvolvimento dela como escritora, a evolução dela como escritora, que é perceptível assim a melhoria incrível de um livro para outro. Como eu falei, o primeiro livro é muito bom, mas esse segundo me pegou assim, eu fiquei muito tenso, eu amei a experiência da leitura e eu espero que vocês também possam conhecer, ok? Então eu vou passar agora para Marina, vou fazer algumas perguntas para ela referente a esse livro e para compartilhar com vocês também com algumas dicas bem legais. Então se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o joinha. Isso ajuda muito o pessoal com o crescimento do canal, com a divulgação do YouTube, do meu canal pelo YouTube. Você deixando o joinha, o YouTube recomenda para mais pessoas, melhora o engajamento dos vídeos, né? E fazer vídeo, você sabe que não é tão fácil. Eu mesmo que edito, eu mesmo faço as thumbnails, eu crio os roteiros, eu tenho que ler os livros, tenho que planejar as perguntas com os autores, editar, enfim. É um trabalho muito complicado para uma pessoa só fazer, mas eu estou na luta aí, porque eu amo o que eu faço e eu espero contar com a ajuda de vocês, ok? Então fiquem com a Marina para a segunda parte da nossa entrevista, ok? Oi pessoal, tô de volta aqui no canal, toda cheia de brilho, parece a caixa de Euphoria, brincadeira. Queria agradecer de novo pelo Alisson, por esse espaço nesse canal dele maravilhoso. Nós temos ainda este vídeo e outro vídeo, eu vou incomodar vocês, tá bom? Bastante. Mas então eu voltei aqui pra responder outras perguntas que o Alisson me fez sobre agora o meu segundo livro, O Cavaleiro Branco. E eu aproveito então já pra, né, fazer propaganda do meu quinto livro que acabou de lançar, com a Casa Projetos Literários, tá? Nós estamos em pré-venda, então a pré-venda dura 30 dias, do dia 13 de março, que começou, tô gravando esse vídeo dia 13 de março, e vai até o dia 13 de abril. Tá tendo um preço muito legal pro pessoal, tá tendo frete fixo, tá tendo brindes, a capa tá muito legal, capa dura, fita de cetim, um miolo maravilhoso, e umas guardas também maravilhosas, tá? Então adquira o livro, o Alisson vai deixar por aí, porque ele é um amor, tá? Então vocês podem adquirir o livro também e conhecer meu trabalho mais recente. Mas nós vamos falar do meu segundo trabalho hoje, que é o Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco, que eu escrevi ele em 2016, com 14 anos. 2 anos depois do Coração de Obsidiana, porque eu queria esperar, tipo, um ano pra, né, absorver todas as ideias do Coração de Obsidiana e também pra ver se alguma editora conseguia, se alguma editora me aceitava. Não me aceitava. Melhor, porque eu mudei a história várias vezes ao longo do processo, então foi bom porque eu pude reescrever várias cenas. Então, O Cavaleiro Branco, eu acho que foi o livro que eu mais demorei pra escrever. Eu demorei em média 1 ano pra escrever ele, um pouquinho menos talvez, mas foi em média 1 ano, foi tipo de janeiro, fevereiro, que eu lembro que eu tava na praia escrevendo, até finalzinho de novembro, início de dezembro. Ele foi o livro realmente mais longo que demorei pra escrever, mas ele foi muito, muito legal, ele tem uma vibe totalmente diferente dos outros 2 livros, talvez por ele ser mais frio, justamente porque, né, se passa no inverno toda a história. Então ele tem uma pegada diferente, assim, sabe? Eu gosto dele porque ele é o mais diferentão, assim, de todos os meus livros, até desse que tá lançando agora. Eu acho que ele tem uma ambientação que é diferente do que eu já tinha escrito, eu já escrevi. Enquanto eu escrevi O Cavaleiro Branco, eu tinha aquelas mesmas referências, na verdade, de literatura infantil, infanto-juvenil, né? De literatura de massa, literatura fantástica. Então, acho que eu comecei a ler Harry Potter naquele ano. Eu acho que eu tinha começado a ler Harry Potter naquele ano de 2016. Mas lia também Instrumentos Mortais, todos aqueles livros da Cassandra Clare, né? Tinha das Peças Infernais também. Então, a maioria desses livros de fantasia, agora não vou lembrar de todos, mas realmente, muitos desses livros de fantasia eu tava lendo e me inspirando naquele momento. Alguns contos de fadas também eu tava lendo, como sempre, mas focando sempre em literatura fantástica.
Eu acho que meus personagens nesse segundo livro, eles crescem bastante. Então, acompanhar o desenvolvimento deles foi muito legal. Acho que o Tomás passa por muita coisa nesse livro, apesar de ele não aparecer muito. Ele não é um personagem principal no segundo livro, mas ele tá sempre ali. Eu acho que ele aprende muita coisa, ele sofre muito e ele passa por muitos traumas e ele tem que superar eles e é complicado pra ele. Então, eu acho que ele é um dos personagens que mais sofre alterações e mais sofre, apesar do livro ser muito focado no Davi. Apesar do Tomás estar em segundo plano nesse segundo livro, o Davi, o Tomás realmente ele sofre bastante e ele passa, enfim, evolui muito, não sei se pra bem, coitado, ou pra pior, mas eles crescem, né, como adolescentes e como eu também estava crescendo, a minha escrita mudou, eles mudaram e então eu acho que é legal esse processo, acho que a gente já consegue ver uma mudança de pensamento. A gente já consegue ver como eu mudei como ser humano, como escritora, como meus personagens foram se moldando também a quem eu fui me tornando. Então foi um processo bem legal e agora relendo, vendo, tem várias cenas que eu gostei muito de escrever, que eu lembro que foi assim, ó, que me marcaram muito, muito, muito mesmo. E foi muito legal de escrever o segundo livro, eu acho que, como eu disse, ele tem uma pegada diferente e até hoje, apesar dele não ser meu preferido entre os três, eu gosto muito de lembrar da sensação de escrever ele. O que eu mais me orgulho... Tem várias cenas que eu me orgulho muito. Deixa eu pensar. Vou pegar o livro, não peguei o livro, peraí. Tá aqui o livro, não tinha mostrado ainda, mas o Alisson já tinha mostrado, mas tá aqui ele. Então, nesse livro, o que eu me orgulho é essa sequência de capítulos aqui, o capítulo 8 e o capítulo 9, que é da Beatriz, o 8 e o 9 é do Davi. Foram 2 capítulos que eu gostei muito de escrever, que eu tenho muito presente essa cena. No capítulo 8, a Beatriz, junto com o Peter Pan, o Piuí e o Bicudo, que são os 2 meninos perdidos, eles entram numa grande rosa e eles enfrentam, tipo, umas fadas. E eu lembro dessa cena, de escrever ela, de imaginar ela, e eu gostei muito de descrever a cena, de imaginar ela, de como ela tomou esse rumo. Eu tive um pouco essa vibe de Instrumentos Mortais da série de Shadowhunters, mas eu nem sei se tinha lançado ainda, mas era uma pegada de Instrumentos Mortais Reino das Fadas, sabe? E eu gostei muito, muito de escrever essa cena da Beatriz com o Peter Pan. Foi muito legal e eu tenho ela presente ainda, eu tenho ainda a sensação de como é escrever, imaginar ela e sentir ela. Corte aí. Eu só mando no Alisson. Tadinho do Alisson, eu vou no Alisson. Peraí, Alisson. Peraí. E o 9, então, que é do Davi, é uma cena que ele tem com a Bella. É uma cena muito íntima dos dois. Que não tem nada sexual, nada, é uma coisa realmente muito íntima, é um momento de dança entre os dois. E eu gosto muito dessa cena porque eu escrevi com muita sinceridade e foi muito carinho, assim, sabe? Eu acho que também é uma cena que tá muito marcada na minha mente, a sensação de escrever ela, de sentir ela, de imaginar os 2 personagens. E eu acho que é muito legal esse momento, tanto pro Davi quanto pra Bella, em que eles têm uma relação meio complicada e eles conseguem ver, sabe? Que eles podem confiar um no outro e que ele pertence ali e ela pertence ali com ele, sabe? Então foi uma cena muito legal, foi um momento muito legal de escrever e foi uma sequência de capítulos que eu gostei muito, que eu tenho... Tipo, se eu penso nesse livro, no Cavaleiro Branco, eu não penso diretamente no Cavaleiro Branco, eu penso nesses 2 capítulos, porque eles realmente foi um momento da minha escrita que eu gostei muito de produzir. Eu também gosto muito do segundo livro, porque é um momento em que a gente apresenta novos personagens e personagens que vão fazer parte do Reino de Memórias, que é o 3º livro. Então é legal quando a gente, enfim, quando eu trazer novos personagens, tem tipo a Ana Júlia, que a Ana Júlia é uma personagem que eu gosto bastante, e tem o Cavaleiro Branco em si, que é o Stefano, que a gente vai conhecer, a gente conhece ele aqui, mas a gente vai conhecer ele mais ainda no Reino de Memórias. Ele tem uma grande importância para a história da Beatriz. Então é legal a gente começar a aprofundar nesses personagens que vão também fazer parte da narrativa do 3º livro. E também é muito legal esse livro porque a gente traz o Davi como narrador, o que no primeiro livro era só dividido entre a Beatriz e o Tomás narrando. Então é muito legal porque agora a gente traz a perspectiva do Davi, de tudo que tá acontecendo. A gente dá esse espaço de fala pra ele e eu gosto muito dele, ele tem muito da minha voz. Eu gosto muito de escrever o Davi. Ele não era um personagem que quando eu comecei a escrever Coração de Obsidiana, ele tava presente, ele foi posto depois, nas tipo, segunda, terceira ideia do Coração de Obsidiana, mas ele virou um dos meus personagens preferidos justamente porque ele tem muito de mim nele.
sabe? Muitas coisas, características dele, defeitos dele, fraquezas dele pertencem também a mim. Então eu gostei muito de escrever os capítulos dele, porque é isso, ele tem muitas partes de quem eu sou, de quem eu era e de quem eu ainda sou hoje. O próximo volume, então, Reino de Memórias, ele é o meu preferido entre os 3 livros, justamente porque eu acho que ele é o último livro e deu uma trabalheira pra escrever ele, mas ao mesmo tempo foi fácil, porque eu já tinha tudo em mente e eu tava com muita vontade de escrever. Ele é muito legal também, porque a gente alterna, né? Tem a Beatriz, o Tomás e o Davi narrando, então a gente tem a perspectiva dos 3 personagens naquele momento, naquela história, naquela aventura, na jornada que a gente tem. Então a gente consegue ver o ponto de vista dos 3 personagens. E tem muitas cenas legais, eu gosto muito. Reino de Memórias talvez seja um dos 3 livros que tá mais presente na minha memória. Não porque foi o último que eu escrevi, mas talvez porque teve mais cenas marcantes e mais cenas que, tipo, eu gostei muito, 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 muito de escrever. Vários dos capítulos foi muito bom, sabe? Foram muito bons de desenvolver. E eu pensei em várias... Teve várias cenas que eu cortei, na real, de Reino de Memórias que eu tinha escrito e eu achei que não eram muito necessárias. Eram cenas mais íntimas entre os personagens e não cabia na história, porque era mais que, tipo, bônus, sabe? Tipo, uma cena bônus, assim. Não mudava muito pra história, mas era legal de pelo menos imaginar o que eles estariam fazendo em certas situações e, tipo, ter só eles conversando, sabe? Tem várias cenas que eu corto que são só eles conversando e qualquer coisa e não tem nenhum desenvolvimento. Eu tenho elas guardadas ainda em algum lugar e é legal revisitar essas coisas. Mas Reino de Memórias é um livro que eu gosto muito, mas eu vou falar mais sobre ele no outro vídeo. Mas é um dos meus livros preferidos que eu escrevi. E, enfim, ele é cheio de reviravoltas e tem muita história e ele é bem complexo. Não complexo, mas ele não é difícil de ler, ele só tem bastante enredo, sabe? Ele tem muita coisa acontecendo. Então todos os segredos e todas as coisas que vão acontecendo com o Tomás, a Beatriz e o Davi durante os 3 livros culminam para aquele último momento final, sabe? Para uma batalha final, assim, no final do livro, em que a gente vai entender tudo e que tudo vai acontecer de uma hora pra outra, sabe? Então eu acho que é isso, a gente só tinha essas perguntas, mas a gente vai ter ainda um outro vídeo sobre Reino de Memórias, então vai ser legal, vocês não vão se livrar de mim ainda. Eu só tô fazendo hoje porque eu tô toda brilhosa por causa da pré-venda. Então, relembrando, nós estamos em pré-venda ainda, e vocês podem adquirir o meu livro, o Alisson vai deixar por aí, porque ele é um amor, já falei isso, mas ele é de verdade. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. O Alisson é maravilhoso, sempre me dando esse espaço no canal dele. Muito, muito, muito obrigada, sou muito grata. E espero que vocês possam adquirir os meus livros, a minha trilogia, e também o meu livro na pré-venda, As Ruínas da Rainha, tá bom? Eu não consigo fazer o que eu faço sem o apoio de vocês e por isso eu agradeço muito, 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 certo? Deem todo amor pro Alisson, tá? Acompanhem ele, curtam ele, me sigam nas redes sociais, sigam o Alisson e apoiem a gente, por favor, tá bom? Muito obrigada, fiquem bem. Leiam sempre. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem aguardando aí a última resenha, né, da trilogia dos 3 escolhidos, que eu tô muito ansioso para trazer aqui com vocês. Obrigado, Marina, mais uma vez por participar. É incrível sempre a sua presença aqui no canal, o seu trabalho. Acompanhe ela nas redes sociais, pessoal. Acompanhe a Casa Projeto Literário também. Ele tem uns catálogos de livros muito bacanas que vale a pena conhecer. Inclusive tem algumas resenhas que eu já fiz aqui dos livros que eles publicam. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês poderem conferir, ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!